A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já vamos com Deus, meus irmãos e seguidores. Já quero agradecer a todos vocês que têm no meu canalzinho aí, aleluia, do YouTube, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai no meu canal, se inscreva, deixe um comentário, um pedido de oração lá para a missionária Josi. São 10 segundinhos na plataforma, meus irmãos e seguidores. O que eu não puder te explicar, aleluia, você vai, aleluia, no meu canal, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá, aleluia, e vai ouvir os mistérios de Deus, que Deus quer falar com vocês nessa tarde, tá bom, meus irmãos seguidores? Já quero agradecer a todos vocês que deixaram um coração, deixaram um comentário, que Deus possa estar abençoando vocês, que aquele que abençoa a obra de Deus também ele é abençoado, aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia, e que a obra de Deus venha crescer em tempo e fora de tempo, tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vendo, tempo de guerra, meus irmãos seguidores, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando, prepara-te, ó Israel, para ter contatos com o teu Deus. Falta pouco tempo para Jesus raiar nessas nuvens, buscar o povo dele. Então, os irmãos, vamos estar cada dia na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus e andando nos seus caminhos, obedecendo. Isaías 1:19 diz: aquele que obedecer, aquele que crê e obedecer, comereis o melhor da terra. Então, se você obedece e crê, você vai viver o melhor, vai comer o melhor, vai vestir melhor. Aleluia, porque nosso Deus, ele é fiel. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Vamos meditarmos aqui. Aleluia, em Lucas 19. Tá bom? Pega a tua palavra e vamos meditar aqui. São 10 segundinhos aqui na plataforma. Que diz assim, Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma árvore para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, se desceu, recebeu-o alegremente, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que havia perdido. Que palavra, aleluia, maravilhosa, aleluia, nesta tarde. Meus irmãos e seguidores, aqui tem um homem, pecador Zaqueu, aleluia, vivia cobrando imposto, roubando, tirando do povo, aleluia. E ele ouviu que Jesus ia passando naquele lugar. A palavra tem sido pregada nos 4 cantos da terra, aleluia. E Zaqueu era pequeno, aleluia, e ele queria, aleluia, ver Jesus, ouvia falar dos milagres, das obras de Jesus naquele lugar. Meus irmãos, aleluia, muitas vezes, aleluia, como Zaqueu, aleluia, Jesus olhou para Zaqueu e falou que convém
aleluia, em ir na casa de Zaqueu. Zaqueu apressadamente abriu o coração para Jesus. E muitas pessoas, Deus tem chamado muitas pessoas, e as pessoas não querem abrir a porta do coração como Zaqueu. Zaqueu foi lá alegremente, abriu a porta, deu um banquete, aleluia, e teve um encontro com Jesus, aleluia. E o que ele roubava e tirava do povo, ele falou que ia devolver aqui fala, for alguém duplicado, ele falou que ia dar. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui vê que muitas pessoas vão para Cristo, aleluia, e continua tirando, aleluia, do pobre, roubando, aleluia. Zaqueu, ele devolveu o que ele roubou, aleluia. Mas tem muitas pessoas ainda, aleluia, que tem tirado do pobre, roubando, tirando, mentindo, enganando, aleluia. E muitas vezes, meus irmãos, está dentro da igreja, tirando a lã das ovelhas, meus irmãos seguidores. Aqui fala que ele devolveu o que ele tinha tirado, não tirou das ovelhas, aleluia. E é o mundo de hoje. Se por um acaso, meus irmãos, você perdeu alguma coisa, te tiraram, te roubaram, te enganaram, aleluia, Deus vai fazer devolver, sabe por quê? Aleluia, porque se Deus dá uma ordem para a pessoa devolver o que é teu e não devolve, meus irmãos, ele tem uma consequência muito cara, aleluia, de não devolver o que tirou de vocês, aleluia. Pode ser 1 centavo, aleluia, se tirou de um servo de Deus, um servo que é fiel, um servo que é dizimista, um servo que está na presença de Deus, aleluia. Se não devolver, meus irmãos, aquilo vai se tornar uma maldição para a pessoa. Por que, missionário? Porque, aleluia, Deus falou que não era para nós roubarmos, aleluia. No Novo Testamento, ele fala que tudo que, aleluia, que não nos pertence, aleluia, se torna maldição na nossa vida. Então, meus irmãos, é tempo de justiça sobre a terra. Se alguém tirou, se alguém roubou, se alguém te enganou, se alguém, aleluia, fez você assinar papel, muitas vezes você é uma pessoa que não tem estudo, assinou, confiando no advogado, confiando no parente, aleluia, assinou e te tirou o que lhe pertence, meus irmãos. Isso vai se transformar em maldição na vida dessas pessoas, sabe por quê, meus irmãos? Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Ali ele falou para Zaqueu que tinha entrado a salvação na casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele confessou que tinha, aleluia, tirado e ia devolver. E muitas vezes, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, se nós fez alguma coisa para algum irmão, nós temos que devolver, aleluia, um pedido de perdão, ou talvez você tirou, devolva, entrega que não é teu, porque senão você vai pagar um grande preço, meus irmãos seguidores. A palavra fala, Isaías 1:19, se eu me obedeceis e queres, comerei o melhor dessa terra. Então nós não precisamos tirar nada de ninguém, meus irmãos, porque o próprio Deus nos dá. Deus, ele é dono do ouro e da prata, não precisamos nenhum se humilhar, pedir, porque Deus sabe da necessidade de cada um e traz e te abençoa, aleluia, para você também abençoar aqueles que necessitam, tá bom? Deus é fiel. Como chegou Jesus na vida de Zaqueu, ele também quer entrar na tua casa, na tua vida, mas quando você abrir o coração, quando você, aleluia, se você agiu de má fé com alguém, devolva, peça perdão, entre em comunhão, para que você também seja abençoado. Tá bom, meus irmãos seguidores? Aleluia, são 10 segundinhos aqui na plataforma. Beijo da missionária Jus. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. O justo juiz está trabalhando ao seu favor. Pode ter certeza que ele é fiel, aleluia, na minha vida e na tua vida. E ele vai devolver as ricas vitórias.